Oi, muito bom dia para você. O Record News Rural está no ar. O cuidado com as matas e o plantio de mudas nativas do Cerrado, de olho na preservação das nascentes e rios. Em Uberlândia, cerca de 7.500 hectares foram preservados graças ao programa Buriti, criado em 2008. Pitangas, jacarandás, genipapos, jatobá, paineira. As raízes dessas árvores ajudam na absorção das águas da chuva, que por sua vez a retém nos aquíferos e assim liberadas lentamente para abastecer cursos d'água, aumentando o volume e impedindo que os rios sequem. E são milhares de árvores espalhadas em quase 300 locais de nascentes ou cursos já existentes. É o programa Buriti, que envolve produtores rurais e funcionários da prefeitura, que cercam áreas e monitoram a qualidade da água. Nós temos 550 mil mudas plantadas nesse período que o programa está funcionando e mais de 600 mil metros de cercas, fazendo o cercamento, a proteção para que os animais não venham nessas áreas, não degradem as áreas, fazendo com que as nascentes sumam. A gente faz o cercamento protegendo dos animais para que a gente conserve as nascentes. Essa matinha de espécies nativas do Cerrado chamou a atenção do presidente da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari e professor de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia, Silvio Andreozzi. Nesse local a gente observa que a vegetação aqui está preservada, ela tem porte, ela tem diversidade e aquela região, aquela área que foi recuperada agora, que está sendo recuperada pela ação do projeto Buritis, ela apresenta algumas espécies que nós conseguimos identificar aqui na região, então tem uma similaridade com esse processo. Todo esse esforço que tanto os proprietários fazem ou devem fazer, quanto projetos como esse que o DEMAI desenvolve, eles são fundamentais para a gente reestabelecer um certo equilíbrio que foi rompido, por exemplo, quando você desmata até a margem do rio, né? Então, esse processo ele é muito importante. As APPs, as áreas de proteção permanente, elas existem para garantir a saúde do curso d'água. Mas há perigos que rondam essas pequenas árvores. São essas gramíneas, principalmente as exóticas, né, que elas têm um porte muito elevado e nos primeiros anos do processo de revegetação elas podem chegar a sufocar as novas mudas, impedindo o seu desenvolvimento. O outro adversário são as formigas, né, e precisa fazer um certo controle quando identificado a sua presença na área. E o terceiro e talvez o mais devastador é o fogo. Aquela espuminha ali é o córrego Tenda. 10 quilômetros aqui, ele joga suas águas no rio Araguari. A preservação dessas áreas, elas têm reflexo na disponibilidade de água no local, né? Isso associado a várias outras atitudes, mas sem esta atitude, nós não teríamos um equilíbrio dinâmico aqui que é necessário para a gente ter um desenvolvimento sustentável na região. A água é vida, é óbvio, mas necessário, sempre está falando isso, né? E nós precisamos dessa saúde ambiental para mantermos a nossa saúde, inclusive. Então, essa é uma das atividades das várias, das muitas, que são necessárias para a gente reequilibrar alguns ambientes que infelizmente estão desequilibrados. A tecnologia tem sido uma grande aliada no campo. Em Bebedouro, no interior de São Paulo, alunos de uma escola técnica aprendem a usar drones nas lavouras. A expectativa é de redução de custos e aumento na produtividade. O drone é usado para aplicação de defensivos agrícolas e pode aumentar a produção. Lucas é produtor de café e grãos em Três Pontas, no sul de Minas Gerais. Ele utiliza o equipamento há 3 anos na plantação de soja e milho. E o aumento na produção foi de 10%. O porquê que vale a pena? Reduzindo o custo, aumentando a produtividade, uma maior eficiência, uma maior facilidade no manejo das pragas, né? Com o drone você consegue atingir o alvo certo que você quer.
Então isso é muito bom. O gasto do Lucas com o aluguel do equipamento e a mão de obra é de R$ 150 mil por ano. Por isso, comprou um e fez o curso para aprender a utilizar. Agora é só esperar o drone chegar e começar a fazer as aplicações lá na fazenda. O curso tem duração de uma semana. Os alunos aprendem a preparar os defensivos agrícolas, a legislação do equipamento, como fazer a solicitação do voo e a parte técnica do drone. A gente já comercializa o equipamento. Com a comercialização do equipamento, é obrigatório alguém durante a operação ter esse curso. Então a gente focou em abrir o curso, né, e oferecer a solução completa, desde a comercialização do equipamento até mesmo o curso, né? Depois da teoria, vem a prática. O aluno Radamés já está com o controle e o drone no ponto de decolagem. O tempo de voo deste equipamento é de 8 minutos, o mesmo tempo da recarga da bateria. Com 3 baterias e um gerador, o drone pode funcionar durante todo o dia. Este drone com as baterias custa R$ 250 mil. Um investimento que pode trazer em pouco tempo mais lucratividade. A gente tem alguns cooperados que já fizeram alguns trabalhos na propriedade deles, que eles fizeram uma aplicação com um trator e uma com um drone, em um talhão, né, que é lado a lado, na qual o drone se saiu melhor na produtividade na parte da soja. Por exemplo, na parte do trator, ele conseguiu 78 sacas por hectare. Quando fez com um drone, conseguiu 83 sacas por hectare. 27 alunos participaram das aulas, 3 produtores rurais e 24 estudantes, que concluíram o curso técnico de agronegócio da ETEC de Bebedouro. Tem uma duração de 1 ano e meio. São 18 meses, né? Então ele tem as aulas teóricas e também tem algumas aulas práticas, tem visitas técnicas, para que os alunos possam também vivenciar a prática, né? Dos cultivos, né? Das criações de animais e poder ficar mais inserido aí na área também do agronegócio. Rafaela fez o curso técnico de agronegócio e participou das aulas sobre a aplicação de defensivos agrícolas com drones. É um curso que vai agregar muito para mim, tanto futuramente quanto agora nos próximos dias, a gente nunca sabe, né? É um curso muito bom, muito interessante. A gente já tem uma noção de como que pode utilizar ele no campo. O curso particular pode custar R$ 3 mil. Este aqui é de graça. É o único do Brasil 100% presencial. E desde 2023 já formou 750 alunos. Com certeza vai facilitar muito a vida do produtor. Eu acredito que a cada dia mais vai evoluir, reduzir o custo até para aquisição também. E acho que no futuro aí todo produtor vai acabar tendo seu próprio drone. Bem conhecido entre os ferradores e os competidores de hipismo, o casqueamento em cavalos é um manejo essencial para o desempenho dos animais durante as provas. Olha só. A Tui é essa égua de 3 anos. Hoje, ela saiu da baia para um dia de cuidado bastante especial e muito importante para a saúde dela, o casqueamento. Um procedimento que consiste em aparar os cascos dos animais. A importância do ferrageamento, do casqueamento do animal, principalmente nas pistas de salto, é muito importante o equilíbrio dele, entendeu? É importante a pisada dele, o apoio que ele tem, entendeu? Para não ter perigo de escorregar, não ter perigo de se torcer, uma torção num salto. Isso é uma coisa muito importante aqui, saindo daqui e principalmente lá na pista. O casqueamento é um trabalho com vários processos. Primeiro, o ferrador retira a ferradura. Depois, limpa a sujeira e remove o excesso do casco, como se cortasse uma unha. Em seguida, passa uma lixa. Então, ele esquenta a ferradura no forno de forja para moldá-la. Com a peça quente, coloca no casco para cauterizar e estabilizar a ferradura. Por fim, faz a fixação com os cravos. Rolou até um carinho. Não tem nem palavra para dizer de tão bom que é.
tanto de confiança que eles passam para a gente, que a gente acaba passando para eles também, entendeu? E faz muito tempo que eu tenho animal, que eu mexo com animal, uma coisa que é inexplicável, inexplicável. Mas o casqueamento é ainda mais importante para cavalos atletas. Ter um bom equilíbrio afeta também no bom desempenho do animal dentro das pistas, principalmente no hipismo. A Alana é atleta há 5 anos. Ela conta que o casqueamento feito de forma regular é essencial para as competições. Não consegue fazer um bom percurso, um bom treino, um bom trabalho, obter bons resultados se não tiver um bom cuidado através das cocheiras. O casqueamento é mais um exemplo de que a relação entre cavalo e ser humano pode ser eterna quando existe cuidado dos dois lados. Ele é muito apegado na gente, aparentemente ele é muito ciumento também, ele é muito birrento. Então é bom ficar com o cavalo, levar ele para pastar, dar banho nele. Muito bom isso para sua conexão com o cavalo fora das pistas. Uma nova versão do Sistema de Inteligência Territorial Estratégica de Macrologística Agropecuária já está disponível. Desenvolvida pela Embrapa Territorial, a plataforma traz dados detalhados sobre a logística agropecuária aqui do país. E quem chega para explicar tudo para a gente é o Gustavo Espadotti, que é chefe-geral da Embrapa Territorial. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. É um prazer estar aqui com vocês no Record News Rural. Obrigado por a oportunidade de conversar com a sua audiência. A gente que agradece demais. Conta como é que funciona esse sistema e que sistema é esse para quem não conhece ainda. Maravilha, Kelly. Esse é um sistema de inteligência territorial, que é o core business que nós trabalhamos aqui na Embrapa, que versa sobre a logística agropecuária, mais especificamente a macrologística, que são os grandes números da nossa agropecuária e principalmente as grandes rotas de escoamento, processamento interno, rotas para exportação dos nossos alimentos, fibras e energias que produzimos aqui no Brasil. E nós construímos por que esse sistema? Porque no agro brasileiro, e principalmente nas questões logísticas, nessa dinâmica da nossa agropecuária, muitas vezes as safras estão muito à frente de uma infraestrutura disposta para a chegada e saída dos produtos na sua propriedade rural. Isso faz com que haja um desbalanço entre as fronteiras agrícolas, ou seja, onde nós estamos produzindo, e a nossa capacidade de movimentar essas cargas de forma eficiente, reduzindo o custo Brasil, que nós chamamos, que é os problemas relacionados à baixa infraestrutura que acabam limitando as oportunidades e principalmente a competitividade dos nossos produtos. Então, construímos esse sistema primeiro para mapear e identificar quais são as grandes lacunas que nós temos, o que está minando a competitividade do nosso agro e dos nossos produtores rurais da porteira para fora, e num segundo momento, que esse sistema seja capaz de propor soluções que destravem os nossos gargalos logísticos e que deem a oportunidade desses alimentos chegarem a preços competitivos na mesa dos nossos brasileiros e também em cada um dos portos de todo o planeta Terra, para que o agro brasileiro siga alimentando, vestindo e movendo a nossa população, os nossos 210 milhões de habitantes aqui do Brasil, e também mais de 1 bilhão de bocas mundo afora que dependem de alimentos em quantidade e qualidade e principalmente a preços competitivos que o agronegócio brasileiro consegue posicionar em todo o mundo. Então é para isso que nós construímos esse sistema e lançamos uma plataforma digital onde qualquer ator da sociedade, seja um produtor rural, seja um estudante, sejam atores logísticos, grandes players da logística agropecuária, tenham essas informações num só lugar e em fácil acesso, que é nesse site que vocês estão mostrando, www.embrapa.br/macrologística. É importante demais a gente ter informação, porque a gente sabe que informação é algo estratégico para os negócios, então, essencial, né? E aqui, Gustavo, várias vezes a gente já mostrou muitos setores do agro reclamando justamente dessa dificuldade de logística e como que isso pode encarecer, né, todo o processo, né, dando, inclusive, prejuízo para o produtor. Então, a informação na palma da mão pode ajudar demais, né?
Exatamente, e apoia a tomada de decisão do ator, seja do produtor rural ou seja do operador logístico. Em alguns locais do Brasil, por exemplo, você tem 2, 3, 4, até 5 rotas logísticas que são possíveis de fazer o escoamento dessas cargas. Então você pensa, bom, pode ser que com 5 opções você tenha uma competição entre elas, né? Na verdade é o contrário, se você tem 5 opções para fazer o escoamento da sua safra no mesmo território, significa que nenhuma delas é competitiva o suficiente para se destacar. Se uma delas se destacasse, ela teria um caminho preferencial. Então a gente mapeia esses problemas e consegue tirar a subjetividade, principalmente dos atores públicos, ou seja, a iniciativa pública, os governos, o Ministério da Agricultura, o Ministério dos Transportes, tirar a subjetividade deles na tomada de decisão de priorizar suas obras. E para a iniciativa privada, nós conseguimos apontar oportunidades, como aquelas relacionadas a novos mecanismos de transporte, ao investimento em novos modais, principalmente ao ferroviário, ao hidroviário, a alocação de terminais portuários e principalmente superar um dos grandes problemas logísticos que nós temos hoje no Brasil, que é a nossa deficiência, o nosso grande déficit em armazenamento de grãos. Pois é mais um dos desafios, né? Agora, eu sempre digo, fazendo uma correlação, quando a gente tem um aplicativo e pede para atualizar, é sinal que veio para corrigir algum problema ou para trazer melhorias, é o que a gente espera, né? Então, em relação a essa atualização, quais são as principais novidades, quais foram os principais avanços? Então, Kelly, nós fizemos uma mudança total na nossa plataforma. Foi uma demanda que a gente teve de todos os atores que aplicaram as tecnologias com base no sistema operacional que nós tínhamos deixado disponível em 2018. Então, a partir dessa nova configuração da nossa página, além de atualizar os dados para o mais recente que nós temos, ou seja, está atualizado os dados em nível de município para a safra 2023-24, nós também atualizamos os dados de exportação com base nos dados de 2023 também. Então, são os dados mais recentes oficiais que nós temos e vamos trabalhar para ter uma periodicidade de atualização assim que os dados são validados e liberados pelos órgãos gestores dele. No caso do IBGE, nos dados de produção, o caso do Ministério da Indústria e Comércio, nos dados de exportação, para que sempre a sociedade tenha os dados mais atuais possíveis. E, além disso, evoluímos na capacidade do nosso sistema, em processar esses grandes volumes de dados, em responder esses cliques que você vai dando para navegar neles, para que esses gráficos e esses mapas sejam atualizados de forma mais automatizada e, principalmente, trouxemos novas análises, como a inferência sobre os grandes déficits de armazenamento. Então, você, em poucos cliques, consegue saber quanto aquele território produz, quanto ele tem de capacidade de armazenar e qual o déficit que existe nele, mostrando que existe um desbalanço entre a oferta e a demanda dos produtos agropecuários em diferentes territórios do nosso país. Até porque a gente sabe, né, que quando falta um local ideal para armazenar, o que acontece normalmente é a desvalorização do produto, né, porque ele fica mal guardado, enfim. Então, é um problema muito sério, realmente, que o agro ainda tem um desafio para enfrentar pela frente. Então, obviamente que qualquer informação como essa precisa, né, em tempo real, é fundamental. Agora, desde a primeira versão, né, o sistema ele trouxe um conceito importante que eu gostaria que você explicasse para a gente aqui, que é o de bacias logísticas. O que são as bacias logísticas? Não, fantástica essa pergunta, Kelly, porque foi um método inteiramente desenvolvido aqui pela equipe de pesquisadores e analistas da Embrapa Territorial. Nós conseguimos fazer uma análise a partir das matrizes origem e destino das cargas de grãos do Brasil. Quando nós falamos em grãos, nesse caso específico, entenda-se o somatório de milho e de soja, tá? Então, a gente tem qual é a produção em cada um dos municípios, em cada uma das micro-regiões, e temos também quais são os domicílios fiscais de cada agente exportador dessas categorias e a quantidade que eles exportam. Dessa forma, a gente consegue totalizar o território brasileiro inteiro nessa matriz origem-destino que fala aonde está a produção, por onde ela percorre e qual é o porto de destino para ela para realizar e executar essa nossa exportação. Então, nós dividimos o Brasil em bacias logísticas, que são os municípios por onde, preferencialmente,
os produtores rurais escoam as suas safras para um porto de destino e aí para o mercado externo. Para que isso serve? Primeiro, para o grande planejamento de rotas logísticas, ou seja, você mapear onde estão os gargalos e principalmente propor as soluções para superar esses problemas. E num segundo momento, ele estimula a competição entre os portos e entre as bacias logísticas, de modo a que vários atores tendem a fazer investimentos para melhorar a sua logística interna e garantir uma competitividade para que a concorrência abaixe os valores de fretes e possibilite que a gente retorne para o produtor rural mais investimentos e mais ganhos de acordo com a produção e a exportação que ele tenha. Ou seja, que essa exportação retorne para o produtor rural para que ele seja capitalizado e possa fazer novos investimentos nas suas lavouras, no seu parque de máquinas, garantindo uma sustentabilidade plena do desenvolvimento agropecuário brasileiro. Pois é, inclusive alguns dados, vale a gente reforçar aqui, eles começaram a ser coletados lá desde 1990, seguiram até 2023, então assim, é importante a gente ter essa janela já grande de análise, né? E eu gostaria também da sua informação sobre de que forma isso pode impactar o futuro do nosso agro. Ótimo. Kelly, com uma série de dados tão grande, tão robusta, a gente consegue traçar cenários cada vez mais precisos. Então, nós conseguimos identificar para onde o agro brasileiro está migrando, para onde a produção pecuária está migrando, o que está acontecendo com a produção de laranjas, de citros, se a nossa avicultura ainda está concentrada na região sul ou se ela está expandindo para outros territórios. Nós conseguimos identificar, por exemplo, na região do Mato Grosso, dos nossos amigos do Mato Grosso, como o processamento de milho para a produção de etanol tem gerado um DDG que tem fomentado uma nova cadeia produtiva de suínos no interior do Mato Grosso. Então isso só é possível graças à análise de dados robustos, de séries históricas que sejam consistentes, que mostrem para onde o nosso agro tem caminhado. E a gente tem visto territórios que são muito impactados por essa dinâmica, como é o caso do Mato Piba, um território que tem se consolidado cada vez mais como grande produtor de alimentos e de fibras, tá? E territórios anteriormente não tidos como grandes produtores, mas que têm se consolidado, como a região sudeste do Pará, como o estado de Roraima, que tem crescido na produção de grãos principalmente. Então, dá para visualizar de forma gráfica para onde existem novas demandas por investimentos, aonde o setor privado pode se antenar, que com certeza o agro está levando desenvolvimento, tem levado renda, tem levado empregos e gerando um desenvolvimento para o interior do Brasil, contribuindo não só para a nossa economia, para o fortalecimento da nossa economia, mas também para a geração de divisas por meio das exportações, que essa entrada de dólares no Brasil por meio do agro consegue manter a nossa balança comercial muito melhor, muito mais saudável, e essa entrada de dólar também permite um equilíbrio na nossa taxa de câmbio, que sustenta toda uma economia de outros setores que não só o agropecuário. Pois é, né? Faz um panorama, traça um raio-x atual. É importante a gente identificar, como você citou, olha, tinha região que produzia tanto, agora está produzindo uma outra quantidade, ou seja, a gente identificar de uma forma real, né? Para onde o nosso agro está caminhando, né? Quais culturas estão avançando ou não em cada região do país, que é uma área gigante. Então, realmente é um mapeamento fundamental. E só para a gente deixar claro que você citou algumas, mas são várias áreas, né, do agro que são mapeadas, né? Isso, nós conseguimos mapear com esses dados todo o território brasileiro. De norte a sul, de leste a oeste, todas as fronteiras agrícolas, mas principalmente nós conseguimos avaliar um termo que nós chamamos de yield gap, que é a folga de produtividade. Mostrar quais territórios ainda têm um potencial de crescimento de produtividade, onde a gente pode ter uma nova fronteira agrícola em produtores que já estão cultivando. Ou seja, onde levando tecnologia, seja da Embrapa, seja da academia, seja de entidades estaduais de pesquisa, aonde levando tecnologia para os produtores, nós podemos aumentar a nossa produtividade em cada um dos nossos territórios,
produzindo mais e com sustentabilidade, sem precisar abrir novas áreas, otimizando o uso da terra, trabalhando com safra, com safrinha, com integração lavoura-pecuária e principalmente intensificando o uso da terra para que nós podemos conquistar novos mercados, produzir cada vez mais com inteligência territorial, sabendo que não precisamos abrir áreas que não sejam tão aptas para a agropecuária. Então, tudo isso mostra que o Brasil tem um futuro muito grande e muito promissor e seguiremos alimentando boa parte do mundo, a nossa população, com bons alimentos e, principalmente, mantendo boa parte do Brasil intacto, mantendo a vegetação nativa preservada pelos produtores rurais, protegida nas unidades de conservação e nas terras indígenas, mostrando que é possível produzir cada vez mais com inteligência e com sustentabilidade. E agora aquele momento para o produtor rural anotar aí mais uma vez como acessar, porque está tudo de graça, né? Então é só acessar o site da Embrapa. É de graça não, né? Porque o produtor rural já pagou por isso, o imposto que ele contribui, todo esse imposto, ele retorna para ele por meio de empresas como a Embrapa, que é uma empresa pública que devolve esse serviço para o produtor rural. Mas ele está aberto para toda a sociedade, de graça mesmo, então você acessa lá www.embrapa.br/macrologística. Tudo à disposição para que você faça as suas consultas e acesse toda essa inteligência territorial estratégica focada nos ganhos logísticos do agro brasileiro. É isso aí, bom demais. Gustavo, super legal te ouvir. Um bom dia para você e até a próxima. Kelly, obrigado e parabéns pelo seu programa. Eu sou parte da sua audiência, então parabenizá-lo aí pelo programa e falar que a gente está sempre junto de vocês aí. Obrigada mais uma sempre vez. Opa, e vocês também com a gente, viu? Estamos de portas abertas. Obrigada. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!